A paz do Senhor, amados irmãos. Hoje entramos no dia 105 da nossa leitura bíblica anual. Estaremos lendo 1 Samuel do capítulo 21 ao capítulo 24. O nosso tema, a paciência no processo. Te convido a curtir, compartilhar, comentar. Amém? Diz assim a palavra: Davi vai para junto de Aimeleque. Então Davi foi até Nobe, ao sacerdote de Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e perguntou: Por que você está sozinho e ninguém veio com você? Davi respondeu ao sacerdote Aimeleque: O rei me deu uma ordem e me disse que ninguém deveria saber por que ele me enviou e qual é a tarefa de que me incumbiu. Quanto aos meus soldados, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora que você tem à mão, dê-me 5 pães ou o que puder encontrar. O sacerdote respondeu a Davi: Não tenho pão comum, há porém pão sagrado, se ao menos os seus soldados se abstiverem das mulheres. Davi respondeu ao sacerdote: Sim, como sempre. Quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres e os corpos dos soldados não estão imundos. Se isso acontece em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Então o sacerdote deu a Davi o pão sagrado, porque não havia ali outro, a não ser os pães da proposição, que tinham sido tirados de diante do Senhor, quando foram trocados no devido dia por pão quente. Acontece que estava ali naquele dia um dos servos de Saul, detido diante do Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o chefe dos pastores de Saul. Davi disse a Aimeleque: Você tem aqui à mão uma lança ou uma espada? Eu não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. O sacerdote respondeu: A espada de Golias, o filisteu, a quem você matou no vale de Elá, está aqui enrolada num pano atrás da estola sacerdotal. Se quiser levá-la, leve-a, porque não há outra aqui a não ser essa. Davi disse: Não há outra semelhante. Dê-me essa espada. Davi foge de Saul para Gate. Naquele dia, Davi se levantou e fugiu de Saul. Ele foi procurar Aquis, rei de Gate. Porém, os servos de Aquis lhe disseram: Este não é Davi, o rei da terra? Não é a respeito dele que se cantava nas danças, dizendo: Saul matou seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou essas palavras no coração e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso mudou seu comportamento diante deles, fingindo-se de louco nas mãos deles. Fazia riscos nos batentes dos portões e deixava escorrer saliva pela barba. Então Aquis disse aos seus servos: Vocês estão vendo que este homem está louco? Por que o trouxeram para cá? Será que estou com falta de doido para que vocês me trouxessem este para fazer doidices diante de mim? Devo deixar que este entre em minha casa? Davi se esconde em Adulão e em Moabe. Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou o chefe deles, e havia com ele uns 400 homens. Daquele lugar, Davi foi a Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: Deixe que o meu pai e minha mãe fiquem com vocês, até que eu saiba o que Deus vai fazer de mim. Davi levou ao rei de Moabe, e eles moraram com ele durante todo o tempo em que Davi esteve naquele lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fique neste lugar seguro. Vá e entre na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Saul mata todos os sacerdotes de Nob. Saul ficou sabendo que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos. Saul se encontrava em Gibeá, debaixo de um arvoredo numa colina, com a sua lança na mão, e todos os seus servos estavam com ele. Saul disse aos servos que o rodeavam: Escutem, filhos de Benjamim, será que o filho de Jessé dará também a todos vocês terras e vinhas?
e fará de todos vocês chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos vocês tenham conspirado contra mim? Não houve ninguém que me avisasse que o meu filho fez aliança com o filho de Jessé. Não há nenhum de vocês que tenha pena de mim e me conte que o meu filho instigou contra mim, o meu servo, para me armar ciladas como se vê neste dia? Então Doeg, o Edomita, que também estava com os servos de Saul, disse: Eu vi o filho de Jessé chegar a Nobe para falar com Aimeleque, filho de Aitube. A pedido dele, Aimeleque consultou o Senhor, também lhe deu mantimento e a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nobe. E todos eles vieram ao rei. Saul disse: Escute, filho de Aitube. Este respondeu: Eis-me aqui, meu senhor. Então Saul lhe disse: Você, por que conspirou contra mim, você e o filho de Jessé? Pois você lhe deu pão e espada e consultou Deus a favor dele, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê. Aimeleque respondeu ao rei: E quem entre todos os seus servos é tão fiel quanto Davi, o genro do rei, chefe da sua guarda pessoal e honrado na sua casa? Por acaso foi essa a primeira vez que consultei Deus em favor dele? Não, que o rei jamais acuse esse seu servo, nem ninguém da casa de meu pai, pois esse seu servo de nada soube de tudo isso, nem muito nem pouco. O rei respondeu: Aimeleque, você certamente morrerá, você e toda a casa de seu pai. Então o rei disse aos guardas que o rodeavam: Voltem-se e matem os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mão dadas com Davi e porque souberam que fugiu e não me disseram nada. Porém, os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então o rei disse a Doeg: Volte-se você e mate os sacerdotes. Então Doeg, o Edomita, se voltou e investiu contra os sacerdotes. Naquele dia ele matou 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a Nobe, a cidade desses sacerdotes, passou ao fio de espada, matou homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois, jumentos e ovelhas. Abiatar refugia-se com Davi. Porém, dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, se salvou e fugiu para Davi. Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Naquele dia, quando vi que Doeg, o Edomita, estava ali, eu sabia que ele não deixaria de contar tudo a Saul. Eu fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de seu pai. Fique comigo, não tenha medo, porque quem procura minha morte procura também a sua. Mas comigo você estará salvo. Davi livra a cidade de Keila. Samuel 23. Então disseram a Davi: Eis que os filisteus estão atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras. Davi consultou o Senhor, perguntando: Devo ir e atacar esses filisteus? O Senhor respondeu a Davi: Vá, ataque os filisteus e livre a cidade de Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: Temos medo aqui em Judá, que quanto mais indo a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor lhe respondeu: Levante-se e vá até Keila, porque estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e os seus homens foram a Keila, lutaram contra os filisteus e tomaram todo o gado deles e causaram grande matança entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Aconteceu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para junto de Davi em Keila, levou a estola sacerdotal. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Então Saul disse: Deus os entregou nas minhas mãos, está cercado, pois entrou numa cidade de portões e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo para a batalha, para que descessem a Keila e cercassem Davi e os seus homens. Quando Davi soube que Saul maquinava o mal contra ele, disse ao sacerdote Abiatar: Traga aqui a estola sacerdotal. Então Davi orou: Ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Será que os moradores de Keila me entregarão nas mãos dele? Será que Saul virá mesmo, como teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel,
revela isso ao teu servo. E o Senhor lhe disse, ele virá. Então Davi perguntou, e será que os moradores de Queila me entregarão juntamente com os meus servos? Nas mãos de Saul, o Senhor respondeu, entregarão. Então Davi e os seus homens, que eram uns 600, saíram de Queila e se foram sem rumo certo. Quando foi anunciado a Saul que Davi tinha fugido de Queila, deixou de persegui-lo. Davi permaneceu no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Davi e Jonatas renovam a sua aliança. Quando Davi percebeu que Saul tinha saído para tirar-lhe a vida, ficou no deserto de Zif, em Oreza. Então Jonatas, filho de Saul, se levantou e foi falar com Davi em Oreza e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Jonatas disse, não tenha medo, porque a mão de Saul, meu pai, não encontrará você. Você será rei de Israel, e eu serei o segundo depois de você. O que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança diante do Senhor. Davi ficou em Oreza, e Jonatas voltou para casa. A traição dos zifeus. Então os zifeus foram falar com Saul em Gibeá, dizendo, não é verdade que Davi está escondido entre nós, nos lugares seguros de Oreza, no monte Áquila, ao sul de Esmon? Agora o rei, conforme o desejo do seu coração, venha que a nós nos compete entregar Davi nas mãos do rei. Saul respondeu, que vocês sejam benditos do Senhor, porque tiveram pena de mim. Vão agora e informem-se ainda melhor. Descubram o lugar que ele frequenta e quem o viu ali, porque me foi dito que ele é muito astuto. Por isso, prestem bem atenção e informem-se a respeito de todos os esconderijos em que ele se oculta. Voltem para cá com informações seguras e então eu irei com vocês. Se ele estiver na região, irei procurá-lo entre todos os milhares de Judá. Então eles se levantaram e se foram a Zif, adiante de Saul. Ora, Davi e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície ao sul de Gesimon. Saul e os seus homens foram ao encalço dele e isto foi dito a Davi. Por isso ele foi para a rocha que está no deserto de Maom. Quando Saul soube disso, perseguiu Davi no deserto de Maom. Saul ia de um lado do monte e Davi e os seus homens do outro. Davi se apressou em fugir para escapar de Saul, porém entre os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Então veio um mensageiro a Saul dizendo, venha depressa, porque os filisteus invadiram a terra. Por isso Saul desistiu de perseguir a Davi e foi lutar contra os filisteus. Por essa razão aquele lugar se chamou Selá Amalecote. Davi partiu daquele lugar e ficou nos lugares seguros de Engedi. Davi poupa a vida de Saul. Quando Saul voltou de perseguir os filisteus, foi-lhe dito, eis que Davi está no deserto de Engedi. Então Saul tomou 3.000 homens escolhidos dentre todo o Israel e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas encostas das rochas das cabras selvagens. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho onde havia uma caverna. Saul entrou lá para fazer as suas necessidades. Ora, Davi e seus homens estavam sentados no mais interior da caverna. Então eles disseram a Davi, hoje é o dia no qual o Senhor lhe falou. Eis que eu entrego o seu inimigo nas suas mãos e você fará com ele o que bem quiser. Então Davi se levantou e, sem ser notado, cortou a ponta do manto de Saul. Mas depois Davi ficou com dor no coração por ter cortado a ponta do manto de Saul e disse aos seus homens, o Senhor Deus me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não permitiu que se levantassem contra Saul. Então Saul se levantou, saiu da caverna e seguiu seu caminho. Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul dizendo, ó rei, meu senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi se inclinou, ele fez reverência com o rosto em terra, e Davi disse a Saul, por que o Senhor dá atenção às palavras do que dizem que Davi quer fazer-lhe mal? Eis que hoje o meu Senhor pode ver com os seus próprios olhos que o Senhor Deus o opôs nas minhas mãos, nesta caverna. E alguns disseram que eu deveria matá-lo, mas eu o poupei porque disse, não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é o ungido de Deus. Veja, meu pai, veja aqui na minha mão a ponta do seu manto. Por eu haver cortado a
ponta do seu manto sem matá-lo, reconheça e veja que não há em mim nem mal nem rebeldia. Nunca pequei contra o rei, ainda que ele esteja à caça da minha vida para tirá-la de mim. Que o Senhor Deus julgue entre nós dois e me vingue do rei. Porém, não estenderei a minha mão contra o rei, como o provérbio dos antigos diz: dos perversos procede a perversidade. Mas eu não estenderei a minha mão contra o Senhor, meu rei. Atrás de quem saiu o rei de Israel? A quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? Que o Senhor Deus seja o meu juiz e julgue entre nós dois. Que ele examine e defenda a minha causa e me faça justiça e me livre das mãos do rei. Quando Davi acabou de falar todas estas palavras, Saul disse: é esta a sua voz, meu filho Davi? E Saul chorou em alta voz. Então disse a Davi: você é mais justo do que eu, pois me recompensou com o bem, enquanto eu o recompensei com o mal. Hoje você mostrou que me fez o bem, pois o Senhor me havia posto em suas mãos e você não me matou. Porque quem é que encontra o inimigo e o deixa ir sem lhe fazer mal? Que o Senhor lhe pague com o bem por aquilo que você fez por mim no dia de hoje. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel se manterá firme na sua mão. Portanto, jure pelo Senhor que você não eliminará a minha descendência, nem apagará o meu nome da casa de meu pai. E Davi jurou a Saul. Esse foi para casa, mas Davi e os seus homens foram ao lugar seguro. Salmo 57, 1-3. Refúgio nas cavernas. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo escuta. Dos céus ele me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me procuram destruir. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Tiago 1, 3-4. A prova produz perseverança. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Romanos 8:28, tudo coopera para o bem. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Glória a Deus, que palavra maravilhosa! O nosso resumo no dia de hoje diz assim: perseguido por Saul, Davi aprende a confiar no tempo de Deus. A espera molda o coração do verdadeiro rei. Dá um check de leitura concluída e, por gentileza, coloca nos comentários se algo tocou o teu coração no dia de hoje. Meu amado irmão, se Deus nos permitir, amanhã estaremos aqui dando sequência à nossa leitura. Fica na paz do Senhor Jesus.